Olá! O que não se deve falar para uma pessoa com câncer ou em tratamento? Vou estar falando aqui de coisas que vivi quando descobri o câncer durante o tratamento e também depois. Quem passa por essa doença, a princípio fica muito abalado, sensível, a saúde emocional parece que fica lá embaixo, além da preocupação com a saúde física. Não estou aqui fazendo também nenhuma crítica de julgamento, quem sou eu para isso? Mas descobri que muitas falas das pessoas em alguns momentos não foram bem-vindas. Por isso é que eu estou fazendo esse vídeo no sentido de alertar e contribuir de como podemos evitar dizer alguma coisa para uma pessoa que está passando por um momento de uma doença ou descobrir, principalmente se for uma doença grave, como no caso de um câncer que assusta todo mundo só de ouvir falar o nome. Vou falar do que senti e tenho certeza que algumas coisas que me disseram seria melhor mesmo a pessoa ter ficado calada. Talvez teria ajudado muito mais. Cada um de nós reagimos de maneira diferente nas mais variadas situações da vida. Assim por exemplo, quando você recebe um cumprimento das pessoas no velório, logo após perder um ente querido. Você já prestou atenção como são as conversas das pessoas? É por isso que eu digo que em muitos momentos um simples aperto de mão ou um abraço diz tudo o que queremos transmitir e às vezes se a pessoa acrescentar uma palavra já fica demais. Pesquisei sobre esse assunto quando tive a doença ao ouvir diversas manifestações de familiares, pessoas amigas ou não que falaram comigo sobre o meu momento difícil, aquele instante que eu estava passando. Teve algumas pessoas que me disseram como foi, por exemplo, um bálsamo naquele momento. Acalmou a minha alma, me deu grandes esperanças para vencer a doença. Outras, porém, seria melhor mesmo que a pessoa tivesse ficado de boca fechada e me dado um simples e bem-vindo abraço naquele momento. Isso talvez teria me ajudado bastante. Algumas falas me deixaram até um pouco deprimido e muito para baixo. É impressionante como as pessoas são leigas no trato com pessoas doentes ou em tratamentos. Por exemplo, você ouve os mais absurdos conselhos de tratamentos e cura da doença. As pessoas nos surpreendem. Além da pessoa estar fragilizada pela doença, ainda tem que ouvir comentários indesejados e, inclusive, mensagens também indesejáveis. Recebi, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp onde a pessoa dizia que a mãe dela também teve o mesmo tipo de câncer que eu tive, só que fez o tratamento, mas não adiantou, ela morreu. Disse que desejava boa sorte para mim. Graças a Deus que eu tenho uma estrutura, inclusive espiritual, muito boa para ouvir esse tipo de comentário. Todavia, como dizia o meu pai em sua plena sabedoria, citando um provérbio popular, boca fechada não entra mosquito. Sempre existe aqueles que na visita ao doente conta tanta história de desgraça que a pessoa chega até ficar deprimida. Outros têm algumas conversas esquisitas que beiram um tipo de deboche numa situação tão delicada que você está passando. Visto isso, não dá para deixar de registrar o ponto de vista de que, se já é sofrido adoecer, mais sofrido ainda é se sentir culpado do surgimento da própria doença. Entre as várias coisas que devem ser observadas em visita a uma pessoa que está com câncer ou qualquer um outro
tratamento mais sério, tais como lavar as mãos antes de cumprimentar a pessoa, não sentar na sua cama, não beijá-la, não ficar muito próximo da pessoa, visto que geralmente a pessoa fica com a imunidade baixa e suscetível a outras doenças, seria oportuno observar também o que se diz numa visita. Então, vamos lá, contando um pouco da minha experiência. Não chame a atenção para as mudanças físicas da pessoa, dizendo coisas como, pelo menos, você finalmente perdeu aqueles quilinhos extras, você está bem magro. No meu caso, eu já estava magro, mas eu estou citando aqui uma coisa que às vezes a pessoa fala e que não é legal. Em segundo lugar, não fale sobre outros doentes com cânceres similares, mesmo que tenham se curado. Dois cânceres não são parecidos. Tudo bem, no entanto, perguntar se a pessoa gostaria de conversar com alguém que já passou pela doença. Normal até você fazer isso. Terceiro lugar, não diga que a pessoa tem sorte de sofrer de um tipo de câncer e não de outro, o que minimiza o sofrimento pelo qual a pessoa está passando. Não há nada de sorte em ter câncer, mesmo que seja um câncer bom, se é que isso existe. Quarto lugar, não diga, eu sei como você se sente, porque você não pode saber. É impossível, somente quem passa sabe como se sente. As pessoas são diferentes, os sentimentos diante de uma mesma situação são diferentes para as pessoas. Cada um é cada um. Melhor é perguntar, você quer falar sobre como está se sentindo, como ter um câncer está afetando você nesse momento? Em quinto lugar, não dê informações sobre tratamentos não comprovados ou médicos com credenciais questionáveis. Já vi pessoas indicando até chá de ervas para curar câncer. Isso é o cúmulo do absurdo. Sexto lugar, não sugira que o estilo de vida da pessoa é responsável pela doença, mesmo que possa ter contribuído. A culpa não vai ser útil em nada nesse momento. Muitos fatores influenciam os riscos de câncer. Mesmo para quem fumou a vida toda, ter câncer frequentemente é apenas falta de sorte. Em sétimo lugar, não pregue que a pessoa deve pensar só de maneira positiva, o que pode causar sentimentos de culpa se as coisas não ocorrerem muito bem. Melhor é dizer, estou do seu lado, não importa o que aconteça, e realmente estar ao lado da pessoa é tudo que ele ou ela precisa naquele instante. Não pergunte, em oitavo lugar, sobre o prognóstico. Se a pessoa resolver falar sobre isso, não tem problema conversar sobre as implicações. Se não, melhor sufocar a curiosidade como diz um ditado, aliás, boca fechada não entra mosquito. Em nono lugar, não sufoque a pessoa com seu próprio sentimento de angústia, embora não tenha problema dizer, sinto muito que isso tenha acontecido com você. Se você está se achando sobrecarregado com a perspectiva de interagir com uma pessoa com câncer, é melhor falar, não sei o que dizer, do que não dizer nada ou evitar a pessoa que pode se sentir abandonada e pensar que você não está nem aí com ela. Teve gente que se afastou de mim quando eu tive o câncer. Isso dói. Dói muito, porque geralmente trata-se de alguém que você ama. Especialistas dizem que com o tempo acontece o que chamam de esfriamento afetivo. Para se proteger da sua própria dor, muitos preferem sair de cena, mas isso não é legal. Pode ser medo do enfrentamento, não saber lidar com a situação, mas o que passa para o doente é egoísmo mesmo. Precisa tomar cuidado para não generalizar, porque quem passa, por exemplo, por um grande estresse na vida, por uma situação delicada, inclusive doença, pode não conseguir lidar por um tempo com
uma situação da dor alheia, porque a sua saúde emocional está comprometida. Para dizer a verdade, eu passei por isso e durante um bom tempo eu não conseguia conversar com alguém que estava passando por uma doença grave. Eu deixei de assistir até filmes cujos personagens tinham uma doença de câncer ou lutava contra essa doença. Provavelmente, só uma terapia resolve a questão por se tratar de um trauma psicológico. Hoje eu faço terapia já há algum tempo. Valorize a vida, não espere ir, busque enquanto pode, valorize enquanto tem, ame, dê atenção. Não há nada mais bacana do que um abraço amigo numa hora difícil. Nunca perca o entusiasmo pela vida, por você. Um grande abraço.